Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo, continuando com a nossa série Aplicação Serverless. Nos vídeos anteriores eu mostrei como criar uma REST API usando TypeScript Serverless Framework na Amazon e também expliquei como que o CloudFormation funciona. Então, se você não assistiu esse vídeo, procura aí no canal, que vai te dar um contexto bom para entender sobre isso aqui. No vídeo de hoje eu vou explicar como proteger a API, como adicionar uma camada de autenticação. Nós já temos a API funcionando na Amazon com o API Gateway, então eu vou mostrar como que é bem simples usar uma integração com OpenID Connect. E para isso eu vou usar o serviço Auth0, que é bem simples de configurar, bem facinho de usar. Você vai ver que é bem tranquilo para entender como que funciona. Bom, antes de colocar a mão na massa, vou tentar passar um pouco de contexto, o porquê de usar OpenID Connect. Se você é programador há alguns anos e já teve a chance de criar uma aplicação a partir do zero, uma aplicação toda, provavelmente você chegou naquela parte que você precisa proteger a sua aplicação. E se você fez esse processo mais de uma vez, provavelmente você deve ter notado que é bem similar, se não o mesmo processo. Basicamente, você cria uma tabela onde você salva os seus usuários e você tem que decidir como encriptar a sua senha. Antigamente era comum usar MD5, SHA, e depois esses hashes eles ficaram comuns na internet, então não dava para usar mais. Surgiram outras estratégias, combinar a sua senha com uma chave salt e encriptar tudo. Então, existem várias estratégias para implementar essa parte de como salvar esses dados dos usuários, certo? E daí você precisava criar uma sessão. O seu usuário precisava usar a sua aplicação, daí você autenticava o usuário, confirmava o password, o nome de usuário, etc. E daí normalmente era se usado cookies. Era comum deixar o cookie salvo no browser e uma sessão salva no banco de dados. E toda vez que o usuário fazia aquela requisição, você confirmava a sessão, ou então confirmava se aquele usuário estava ativo ainda. Era bem comum essa prática no passado. Quando surgiu o JSON Web Token, foi meio que uma revolução, porque tirou esse gargalo do banco de dados de verificar a sessão toda vez que recebia uma requisição. E com JSON Web Token era possível verificar a assinatura do token, se aquele token era válido. Ou seja, você tinha uma aplicação stateless, você não precisava de um banco de dados para verificar a sessão o tempo todo. Com o passar do tempo, foi se evoluindo o JSON Web Token e foram surgindo outros problemas, por exemplo, como você assina o token e como você verifica a assinatura. Era comum usar uma palavra para o segredo do token, aquela secret string. Então, quando surgiram esses problemas, a comunidade open source também criou outras soluções, como o par de chaves, que é um padrão muito comum hoje em dia. Você tem uma chave privada para assinar o seu token e uma chave pública para verificar a assinatura do token, se é um token válido ou não. Então, baseado nessas implementações, foram surgindo padrões de desenvolvimento, como tem o OAuth2, SAML, OpenID Connect, etc. E algo que eu acho bem interessante sobre o OpenID é que a aplicação que implementa esse protocolo, além de gerenciar as chaves para assinar o token, essa aplicação expõe endpoints que é possível baixar, acessar a chave pública e a partir daí verificar se aquele token é válido. Por isso que ele é muito simples e a Amazon implementou na API Gateway e você vai ver que é muito simples de usar. Antes da gente ver a configuração na Amazon, como que funciona, vamos fazer um teste usando só o token do Auth0 e tentar entender como que é o fluxo, o que acontece, como que o API Gateway faz por trás das cenas para verificar se esse token é válido ou não. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é acessar a minha conta Auth0 e daí eu vou abrir APIs. Daí eu vou criar uma nova API para testar. Vou criar uma API chamada Serverless API com um identificador único, vou chamar de Serverless API. Aqui é bem comum se usar o URL da API para identificar exatamente a API que você tem no Auth0 e a sua API. Como eu ainda estou usando um domínio da Amazon, eu não vou usar o URL, vou usar apenas um identificador único. Bom, após criar a API, se você for à aba Machine to Machine Applications, você vai ver que o Auth0 ele criou uma aplicação de teste, onde você pode começar testando o processo de autenticação. Bom, no próximo passo, eu vou tentar gerar um Access Token usando Postman. E a primeira coisa que eu preciso é o meu domain.
E eu vou usar o endpoint OAuth token. Daí eu preciso passar o meu grant type, eu vou usar client credentials. Daí eu preciso do meu client ID. E o meu client secret. No meu campo audience, o campo audience significa o identificador único da nossa API. Depois da serverless API. E aqui ele já gerou o nosso access token. Eu vou abrir esse token no site. Tem um site muito bom para você verificar a informação do seu access token, seu JSON Web Token, que é o JWT.io. Você simplesmente coloca aqui o seu access token e ele vai decodificar o seu token e você consegue ver todas as informações que você tem nesse access token. Bom, até aqui muito simples, nós já geramos o nosso access token e esse é o token que nós vamos usar para comunicar com a nossa API. Então, como que a API verificaria se esse token é válido ou não? Como que seria esse processo? Vamos dar uma olhada? Bom, aqui o primeiro campo no nosso payload, aqui tem ISS, que é o issuer. Basicamente tem uma tag aqui no site falando que é quem criou e assinou esse token. Então eu vou copiar essa URL, que é basicamente o servidor que gerou o nosso token. Eu vou abrir o Postman. E todos os servidores que implementam OpenID Connect, eles têm esse endpoint que começa com .well-known OpenID configuration. Quando você acessa esse endpoint, ele vai retornar uma lista de configurações e protocolos suportados por esse servidor. Aqui eu estou interessado na minha JSON Web Key. Então tem essa propriedade, JWKS URI, e aqui temos uma URL, onde que nós conseguimos acessar as nossas chaves. Basicamente, essas são as chaves públicas que o servidor possui, que você pode usar para verificar a autenticidade de um token. Aqui você pode ver que ele tem múltiplas chaves, aqui ele tem duas chaves. Então, como que eu sei qual que é a chave usada para assinar o meu token? Então, quando eu volto aqui no site, JWT.io, você vê que no header ele tem esse campo key, que basicamente é o Key ID. E aqui ele identifica qual a chave que foi usada para assinar esse token. Então aqui eu volto ao meu Postman e vou procurar essa chave. E aqui eu já tenho a mesma, ele já confere aqui qual que é o Key ID. Então basicamente essa primeira chave aqui é a chave que foi usada para assinar esse token. Bom, vou selecionar o conteúdo dessa chave e o próximo passo, eu preciso de um arquivo PEN, uma chave pública no formato PEN para verificar se a assinatura é válida. Então, tem um outro site. Se você jogar no Google JWT2PEN, esse segundo resultado ele mostra como você pode converter aquela JSON Web Key numa chave PEN. E aqui ele já me dá o conteúdo dessa chave pública. Lembrando que não há problema nenhum em compartilhar as chaves públicas, você pode colocar ela pública na internet, não tem problema nenhum. O que você não pode colocar na internet é a sua chave privada. Então, aqui quando eu tento conferir a minha chave, ele já mostra aqui que a assinatura foi verificada, ou seja, esse é um token confiável. Se eu confiar nesse issuer, eu posso usar esse token tranquilamente. E aqui eu preciso confirmar qual que é o audience, qual que é o target que esse token vai ser usado. No caso, ele é válido para Serverless API. Então, basicamente, esse é o processo, e isso é o que acontece por trás das cenas, quando você está usando o OpenID Connect. No caso, o mesmo servidor que gera uma assinatura, um token, ele também expõe uma forma de validar aquele token. Então, é bem simples você implementar no lado da sua API como validar esse token. E uma dica que eu passo quando as pessoas me perguntam sobre criar um sistema de autenticação, a dica que eu dou é não tente reinventar a roda. Esse protocolo já existe, é muito simples de usar
e já é testado pela comunidade open source, já está consistente, é confiável. Então, se você tentar implementar por você mesmo, provavelmente vai chegar a algum ponto que você vai ficar em dúvida como fazer. E, por exemplo, se você entra na internet, procura em fóruns de programação, você vai encontrar milhares de pessoas perguntando como que eu faço refresh token, como que eu assino, onde que eu armazeno a chave. Então, um serviço já implementando esse protocolo é muito mais simples de usar. E mesmo se você não quiser pagar por um serviço como Amazon Cognito ou Auth0, por exemplo, tem alternativas open source. Por exemplo, o Keycloak é uma alternativa open source muito poderosa que também implementa esse protocolo e há outras também disponíveis. A dica que eu dou é não tente reinventar a roda. Bom, agora que a gente já entendeu como o OpenID Connect funciona, a gente já pode configurar nossa aplicação serverless para usar essa autenticação e fazer o deployment da Amazon, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, no nosso projeto, vou abrir o arquivo serverless YAML. No vídeo anterior, eu mostrei como esse é o nosso principal arquivo para usar o serverless framework. E na nossa seção provider, eu vou adicionar um novo item, HTTP API. E agora eu adiciono o authorizer. Eu vou copiar aqui e colar. Aqui eu escolho o nome que eu quero, como que eu quero identificar esse authorizer. Vou chamá-lo de auth0. E aqui eu preciso daquela mesma URL que nós vimos que é o issuer do token. E no nosso audience, nós vamos configurar Serverless API, que é o identificador que a gente escolheu para essa API. Após criar o nosso authorizer, nós temos que dizer quais funções nós queremos adicionar a essa autenticação. E vamos começar adicionando apenas no handler hello para a gente poder comparar com os outros endpoints. Basicamente, eu adiciono o campo authorizer e eu passo a mesma chave que eu usei para identificar o meu authorizer na hora de configurar o provider, auth0. Vou fazer o deployment. Ok, após terminar o deployment, vou tentar acessar esse endpoint hello usando Postman. E aqui a API já retorna unauthorized. Também vou testar o endpoint world. E aqui você vê que ele retorna 200. A autenticação não está configurada. Ou seja, esse endpoint é público e o endpoint hello já é um endpoint protegido. Ok, no próximo passo eu vou tentar gerar um token novamente. Provavelmente esse aqui já está expirado, então eu vou gerar um outro token. E agora eu faço uma requisição ao nosso endpoint hello, passando a nossa autorização token. E aqui ele já retorna 200 com o resultado hello. Ou seja, nossa API já está protegida, o endpoint hello já precisa de autenticação para ser acessado. Agora eu faço o mesmo para os outros endpoints. Faço deployment novamente. Agora eu vou verificar o endpoint world. Verifico o endpoint world. Agora eu vou remover a autenticação. E aqui já está protegido também. Então, pessoal, você viu ali que com algumas linhas de código, com pouquíssimas linhas, eu configurei a minha API para usar o protocolo OpenID Connect.
usando JSON Web Token para autenticar. É muito simples usar a autenticação OpenID, certo? Vamos dar uma olhada na nossa conta da Amazon. O que muda na nossa conta? Bom, vou abrir o console da Amazon. Nós vamos em API Gateway. Daí eu abro a nossa API. E quando eu abro Authorization, você vê que é listado os endpoints. E aqui, ó, ele tem esse JWT Auth. E quando eu clico no endpoint, ele mostra os detalhes da autenticação que eu estou usando. E como é uma configuração muito simples, ele basicamente vai mostrar qual que é o issuer e qual que é o audience, ou seja, qual API é associada, no caso Serverless API. Então, pessoal, você viu que é bem simples adicionar essa camada de autenticação na API, certo? Mais para frente eu vou mostrar como fazer essa mesma integração que nós fizemos hoje, no caso nós fizemos machine to machine, mas usando o browser, ou seja, como criar uma aplicação front-end, como implementar a autenticação, você vai ver que é muito simples também, beleza? Então um abraço e até a próxima.